Ela é advogada trabalhista, professora universitária, mãe de 2 e tem uma didática aí criativa, que eu soube que tem até o microfone da Xuxa nessa história. Além dela fazer jus à fama das advogadas, que é de se vestir muito bem. Estou aqui hoje com ela, doutora Aretusa Frutos. Muito obrigada pela presença. Mas eu agradeço por esse convite incrível, fiquei muito feliz, de verdade. Ah, que legal. Eu vou começar com a primeira pergunta, que é assim... Dentro dessa correria toda de mãe, de advogada, desse dia a dia, eu vejo muitos stories no carro. É como se ele fosse aquele confessionário do Big Brother, da Aretusa, só que é no carro. Me conta isso. Eu acho o máximo. Muitas coisas acontecem com a gente principalmente coisas de trânsito, que às vezes que eu vejo que eu fico indignada, e eu acho que ali é um momento de desabafar, porque tem gente que pensa, acredite, igual a você, só tem vergonha de se expor. Não que eu não seja tímida, porque eu tenho esse problema, sabe? Eu não pareço, mas eu sou tímida. Sério? Mas eu gosto, sim, gosto fazer algumas falas no Instagram, gosto de me expressar, gosto de desabafar. Acho que é importante a gente saber que as pessoas são humanas, pensam, né, naquilo que elas veem, querem falar, têm vontade de falar naquilo que elas veem de errado na rua, enfim. Mas é um confessionário, sim. É como se fosse um certo senso de justiça por todos, assim, que talvez justifique a tua profissão. E aí vem minha segunda pergunta. Por que você escolheu ser advogada? Olha, lá na faculdade que eu dou aula, a gente tem um programa muito massa chamado Giro de Profissões. O Giro de Profissões, a gente traz alguns alunos de outras escolas para conhecer a faculdade, conhecer os cursos que tem, e os professores dos cursos acabam participando disso. E lá na faculdade, a gente explica o motivo do que escolheu a profissão e eles perguntam o porquê e eu conto a minha história. Minha história é a seguinte: ou a gente nasce apaixonado pelo direito, ou a gente se apaixona no processo. Eu não nasci apaixonado pelo direito, né? Não foi minha primeira opção de escolha, porque eu acho que hoje todos os estudantes eles têm um sonho de serem médicos riquíssimos, né? Acho que pela estabilidade financeira, acho que a profissão dá por ser bonita de fato, mas não foi a minha primeira escolha. Minha primeira escolha, inclusive, era medicina, e eu digo, não passei em medicina, mas fiz lá, acho que a única dos 3 ou 4 vestibulares que eu fiz, o único que eu fiz para direito na época foi em Erechim, passei, eu disse, eu vou cursar esse trem aqui. E aí me apaixonei no processo. Então, sim, eu sou uma apaixonada pelo que eu faço hoje, mas porque me apaixonei no processo, e isso eu vejo em muitos alunos da faculdade, que acabam entrando no direito não por uma primeira escolha, mas eles notam que a profissão realmente ela é envolvente, ela te dá 1001 possibilidades de escolha, né, ao longo da vida, enfim, do que tu vai trabalhar, o que tu vai ser, o que tu vai defender. É isso aí. Perfeito. E aí entrou o direito trabalhista na história e você optou, dentro dos casos que você atende, estar mais ao lado do trabalhador, do empregado. Me conta esse ponto da tua carreira. Então, a gente quando se forma no direito, a gente costuma dizer, inclusive, que a gente namora o direito penal, né? Então todos saem criminalistas, vão sair defendendo bandido. Ou alguns querem fazer concurso. Casa com o direito civil, né? Porque o direito civil é a maioria das nossas relações, e uns e outros se atrevem a, né, sair fora da curva, que é o meu caso, por exemplo, eu resolvi atuar no direito do trabalho. Mas isso aconteceu ao longo do tempo, porque durante muito tempo mesmo, eu fui sendo uma advogada muito generalista. Então, eu atuava no civil, acho que fiz alguma coisa, ousei, na verdade, atuar no direito criminal, e hoje eu digo assim, se tu chegar e lá no meu escritório me contratar para fazer alguma coisa na área criminal, eu vou dizer, fuja, não vai dar certo, porque eu não sou pessoa para isso. Mas as coisas foram acontecendo, então veio um caso, veio uma situação, veio outra situação, aí muito senso da justiça realmente, do porquê que aquele empregador acabou não anotando carteira de trabalho, por que aquele empregador destratou aquele funcionário de uma forma tão agressiva, por que aquele empregador não colocou um equipamento de proteção de segurança para o funcionário que gerou um acidente. Então as coisas foram acontecendo, daí que eu disse, não, isso aqui eu preciso ter um foco, eu faço isso, né, ou eu acho que eu procuro outra área que eu me identifique, mas de fato eu comecei a gostar mais do direito do trabalho. E o foco no trabalhador, eu achei que as coisas foram acontecendo, na verdade, no meio do caminho, né?
vinha uma demanda maior de empregado e eu optei, porque eu acho que a gente tem que ter essa como se diz, defender um lado, né? Não ter uma atuação mais dominante de um lado. Então, eu optei por defender o empregado, porque do meu ponto de vista, acho que às vezes as injustiças, as coisas acontecem mais do lado do empregado. Mas alguns empregadores também defendem quando eles são aí família, quando eles são amigo de amigo, indicação, enfim, mas é muito pontual. Perfeito. Muito legal. E como é que você enxerga, Aretus, essa relação aí de empregadores e empregados num contexto aqui de Passo Fundo, que são casos que você atende, e da nossa região? Tem alguma particularidade? Ou, de um modo geral, abusos, injustiças, coisas que acontecem que você pode mencionar? Olha, Passo Fundo é uma região, vamos dizer assim, beligerante, uma palavra fina. Uhum. É uma região muito beligerante. Vamos dizer que o empregado, ele sabe muito dos direitos dele. Que bom. E ele vai atrás desses direitos. Então, claro, tem um ou outro que não tem conhecimento, enfim, a gente vê que é aquele funcionário que não é tão informado, não é tão alfabetizado, mas hoje com rede social acho que as coisas ficaram mais fáceis. As informações estão aí, né? De graça para ti, é só tu ter vontade de procurar, enfim. Mas aqui Passo Fundo é uma região que as pessoas vão em busca do seu direito. Elas procuram um advogado, elas entram na justiça. E os empregadores, por sua vez, eles sabem que existem leis, que eles precisam seguir essas leis, mas é sempre aquela situação assim, eu vou fazer, porque vai que dá certo, vai que ele resolve não entrar na justiça, eu não vou pagar insalubridade, porque vai que ele não entre, porque ele tem aí 2 anos para entrar depois que ele saiu, mas vai que ele não entre. Então, os empregadores, eles sabem que eles precisam, né, o que eles têm que cumprir, mas muitas vezes acabam deixando porque vai que a parte contrária, o seu trabalhador não faz, enfim. Mas é uma região que a gente tem bastante demanda trabalhista e que até se questionou lá em 2017, quando veio a reforma da lei da CLT, de que haveria uma diminuição em demandas, né? O que não aconteceu, de fato, né? Muito Sim. Pelo contrário, aumentou. Perfeito. A gente deve ter muitos empresários nos assistindo, empregadores, então eu vou começar por eles. Eu gostaria que você desse um conselho para eles. Claro que para você é interessante que, né, talvez... Eu acho que eu tenho uma amiga minha que eu apelidei ela de rainha dos contratos, porque ela dá aula, inclusive, lá na mesma instituição, que nós somos muito amigas, e ela dá aula na instituição, ela dá aula de direito contratual, e no escritório dela ela trabalha com direito com o empregador, o dono do negócio. Mas eu acho legal que a parte dela, ela tenta me convencer de um jeito muito legal, que o grande lance é a advocacia preventiva, e eu acho que ela tá certíssima, né? Para que brigar, a gente pode prevenir. Né? Porque a gente vai lá na justiça, eu concordo plenamente. Mas se as coisas chegaram num ponto de que, né, não se acertaram, tem que brigar mesmo. Então vamos lá, vamos entrar na justiça, enfim. E ela faz esse papel muito legal, ela faz uma advocacia preventiva. Então o meu recado para ti, empregador, né, para ti. Aliás, o meu recado para ti é continue assim. Tu tá garantindo meu trabalho, né? Sim. O meu grande recado é continue assim, tu tá garantindo meu trabalho. Mas o meu recado para ti, empregador, que não quer, né, dar trabalho para mim, que eu espero que não, o meu grande recado para ti é que procure uma assessoria preventiva, procure alguém que te diga como fazer, como é que tu tem que andar nos limites da lei, o que tu pode, o que tu não pode, para prevenir aí uma ação trabalhista, para te não ter um passivo trabalhista daqui a pouco, né, algumas ações judiciais. Isso se evita muitos problemas. E outra situação importante que eu acho que gera aí essas ações trabalhistas na justiça é a falta de um contrato que delimite de fato o que o empregado tem que fazer e o que ele não tem que fazer. Porque tu veja, né, Ionara, daqui a pouco tu contrata uma funcionária lá da tua empresa, tá? E tu contrata ela vai ser secretária. Então, ela sabe que ela vai ter que fazer um agendamento de horário, ela vai ter que receber um cliente, ela vai ter que, daqui a pouco, ir no banco, enfim, mas tu pede para ela fazer um café. E aquilo não tá dentre as funções dela. Tu pede para ela ir no mercado, né, faltou alguma coisa, aquilo não está dentre as funções dela. E aí lá pelas tantas, né, a relação, como é que se diz, ela desalinha, ela resolve entrar com uma ação contra você na justiça pedindo um acúmulo de funções, porque ela não fazia coisas que não estavam no contrato, mas aonde que está, né, a irregularidade disso? Está dentro das funções que ela poderia fazer. Então, acho que delimitar o que o funcionário tem que fazer, ou delimitar em um contrato escrito o que
que é a tua função, tuas atividades, o que tu pode, o que tu não pode, é extremamente importante. Perfeito. E agora um recado para os empregados. Olhe para a câmera e fale. Empregados, mantenham-se informados. Tem que se informar, a gente tem que saber dos nossos direitos e não tenham medo de dizer pro empregador, assim, pro teu chefe, de que tu não, de que tu tem direito às horas extras, de que tu não vai fazer horas extras, ou de que tu tem direito às férias e que ele, né, não quer te dar. Enfim, diga, fale. Você tem que se entender para poder se defender. Tem que entender dos seus direitos para poder se defender. Perfeito. E procure a Aretusa, Me né? procure. Perfeito. E aí me conta, você é professora, como é que a docência entrou na tua vida? Bom, se tinha uma coisa que eu nunca quis ser na minha vida, né? E meus alunos que não escutem isso, era ser professora, porque eu achava muito chato, eu achava que eu não tinha o tato, né? A sensibilidade, a dinâmica, eu não ia saber contornar. E aí uma amiga me convidou para dar aula num cursinho que ela estava abrindo, enfim, e eu comecei a dar aula. E ali começou a ter uma certa aprovação no curso preparatório da OAB, né? Que é uma situação diferente, na verdade, de dar aula, porque ali o aluno ele tem um interesse diferente em ti, né? Mas eu notei, assim, que para mim dar aula no curso, eu tinha que ter uma postura um pouco diferente do que os meus professores tinham em sala de aula. Eu tinha que tornar aquela aula interessante, porque ele ia sair de casa para me ver, né? Senão ele ficava em casa. Então, eu tentava ser mais espontânea, falar o linguajar deles, enfim. Então, as coisas foram acontecendo por aí. E depois do cursinho, surgiu uma oportunidade na faculdade que eu dou aula hoje. E eu pensava, não, aqui ficou sério. Porque lá, não é que lá não fosse sério, lá de fato é sério, porque é bem mais sério, mas ali eles estão tratando da formação da pessoa, né? Então eu pensava, não, eu de fato eu acho que eu tenho razão nisso. Por que aqui eu tô formando o profissional? Né? Até meio, como é que se diz, ousada da minha parte, mas eu estou colaborando na formação do futuro profissional, do futuro colega. Mas por que vai fazer ele sair de casa e vir me ver? O que eu gostaria que o meu professor fizesse lá em 1999? Meu Deus, agora entreguei a idade. Entreguei a idade. Tá ótima, tá linda. Lá em 1999, quando eu entrei na faculdade, o que eu gostaria que o meu professor fizesse para que eu me interessasse nas aulas? Porque eu vou te falar, eram homens, a maioria homens, na verdade. Eram homens e mulheres que davam aula, mas eles eram muito sérios, eram muito, né, rígidos. O direito ríspidos. tem essa característica, né? Não tem, né? Não tem, enfim. Estigma. E é isso aí, né? Então, o que eu pensei? Maioria jovem, bem gurizadinha mesmo, né? Maioria jovem. Eu tenho que ter uma linguagem próxima a eles, né? Então, eu falo muita gíria, né, falo muito próximo deles, eu conto muita piada, né, daqui a pouco eu paro e conto um caos, conto muita coisa das minhas crianças que acontece, né, enfim. E conto muita situação prática, porque hoje eu dou aula pros iniciantes, pros calouros, né, então pro primeiro semestre que entra, e tu imagina a responsabilidade de tu fazer com que aquele aluno se interesse em ficar, né, então eu trago essa alegria para dentro de sala de aula, para eles entenderem que o direito é uma coisa séria, mas que também a gente pode aprender conversando, trocando uma ideia, brincando, de uma forma descontraída, e daí vem o tal do microfone que eu trouxe para te mostrar a minha arma. Quero né? saber, essa era a minha próxima pergunta. Que história é essa? Que você tem esse jeito meio apresentador inspirado na Xuxa? Inspirado na Xuxa. Mas a ideia do microfone surgiu o seguinte. Eu tava numa pegada muito sertaneja, que, aliás, eu não curto muito este ritmo musical, né? Mas aí surgiu uma cantora que eu amo, né? Nem sei se posso falar o nome dela, enfim, surgiu Simone Mendes, aí as músicas delas começaram a explodir, eu cantava no carro e minha filha diz, acho que tu precisava do microfone, mãe. Olha só, te cantar. Que idade ela tem? Tem 9 anos, a Lavínia. E aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça, veio o Dia das Mães, acho que foi agora, esse ano veio o Dia das Mães, e aí me perguntaram o que eu queria de Dia das Mães, eu disse, eu quero um microfone. Olha só. Aí ela falou pro pai e tal, daí ele chegou pra mim e disse, sério que tu quer um microfone, Aretusa? Eu disse, sim, eu quero um microfone, né?
Tu perguntou pra mim, e eu quero um microfone. Mas ele, né, como é que eles vão te dar um microfone? Isso é simples, tu vai lá, vai comprar o microfone, eles vão me dar o microfone, eu quero o microfone. Daí surgiu daí. Aí eu comecei a cantar no carro, plim, 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 enfim, aquela história toda. E lá pelas tantas, eu tinha uma turma bem grande de séries iniciais, acho que Teoria Geral de Direito Constitucional, de um nome fortíssimo, né? E aquilo apresentando, falando de princípios constitucionais, aquele negócio Quantos alunos? todo. Na época, era em torno de uns 30 alunos. 30 tranquilamente. Varia um pouco das disciplinas, enfim. Mas aquela tinha uma turma bem grande com 30 alunos. E eu disse, eu vou levar o meu microfone, porque eu preciso passar uns recados. Então, quando tem alguma coisa que eu preciso passar, assim, para chamar a atenção deles, recado, conteúdo de prova, ou alguma coisa que é importante, eu chamo. Mas é hilário, assim. Vai cantar hoje, Pro? Eu disse, não vou cantar, assim, para dar recados. Mas aí surgiu a ideia do microfone mais para chamar a atenção, para dar uma descontraída, enfim. Daí rola aquele negócio todo da foto que a Pro trouxe, enfim. Fazem stories de você. Faz stories, bota em rede social, que a Pro, né, alucinada. E me conta aí, tem algum caso, alunos que você lembre, que você sentiu assim, olha só que legal, isso que eu fiz mudou a vida dele, transformou, fez nascer esse amor pelo direito, alguma coisa que você se lembra, que te tocou, que você pensou assim, vale a pena ser professor? Nossa, a gente vê, eu agora tô completando, acho que 5 anos, 6 anos. 6 anos na instituição que eu dou aula. E consegui acompanhar. Não me lembro se cheguei a pegar alunos do início de semestre naquela época ou não me recordo, mas eu consegui acompanhar alguns alunos do início de faculdade até a formatura, então a gente consegue acompanhar inclusive, as bancas de conclusão de curso, né, os trabalhos de conclusão de curso. E ali eu peguei alguns alunos que fizeram... trabalhos relacionados à área do direito do trabalho, e que lá, quando eu dei aula para ele, lá na metade da faculdade, ele, não, eu vou ser criminalista, eu vou, né, se eu não for advogado, eu vou ver outra coisa, eu vou ser criminalista, vou trabalhar no direito criminal. E quando chegou lá na estudar o direito do trabalho, eu sempre faço a pergunta, quem aqui quer trabalhar com direito criminal? Aí todo mundo levanta a mão. Quem aqui vai trabalhar com família? Aí, né, tem outra parte. Quem vai trabalhar com direito do trabalho? Mas eu vou mudar a ideia de vocês a partir de agora. Estou comprometida a fazer vocês virarem para o meu time. Óbvio que é uma matéria que tu ama ou tu, né, ama ou odeia, um extremo, mas eu acho que a gente tem que, de fato, gostar, porque é as nossas relações mais próximas, né? Ou tu nasce trabalhador, ou tu nasce herdeiro, né? Eu, no caso, nasci trabalhadora. Sim, muitos de nós. Né? E aí teve esse aluno em questão que ele se apaixonou de verdade pelo direito do trabalho e ele foi fazer, lá me lembro que na banca dele ele apresentou um trabalho sobre a pejotização, ou seja, sobre as contratações dos funcionários na condição de MEI, pessoa jurídica, mas que eram subordinados, de fato, tinha aquela relação de subordinação com o empregador. E ele fez uma dissertação brilhante, e ali, quando eu olhei, a gente, né, percebe quando o aluno é o aluno que faz, é o aluno que escreve, é o aluno que se dedica, eu digo, isso aqui valeu a pena tu chegar daqui e ver essa apresentação, porque eu influenciei, tive alguma influência, né, nessa escolha desse tema, no fato dele querer prosseguir nessa advocacia trabalhista. Que você profetizou lá no início do aconteceu. Aconteceu. E hoje ele segue aí trabalhando, até a gente acaba perdendo contato, porque é muita gente, outros não, outros, né, se ligam na gente, assim. E teve uma também, se tu, né, me permite colocar, teve uma aluna que chegou para mim e disse assim, eu tô finalizando a faculdade, queria muito fazer umas parcerias, eu não sei se vai dar certo. Tô aqui meio insegura de o que tu tem para perder, né? O não na vida tu já tem. E era uma menina assim, que ela foi sofrido para ela a faculdade, sabe? Uma menina em condição financeira ruim, vinha de fora fazer, ela só tinha, que nem a gente costuma dizer com uma amiga minha quando corremos, é a camiseta e um sonho. Né? Então ela só tinha o livro e um sonho. E ela veio e aconteceu, e ela disse, pai, mas eu não tenho OAB, como é que a gente pode fazer? Enfim, eu disse, vai atrás, tudo vai se resolver, a gente vai fazendo, enfim, né? E logo em seguida ela passou na OAB.
E daí eu pensei, não, os clientes agora vão ser dela, né? Não, ela me liga e diz, eu quero continuar essa parceria contigo, né? Porque lá atrás, quando ninguém achava que ia dar certo, tu acreditou. Tu disse que isso era possível, tu disse que ia acontecer, né? Então, isso também é uma coisa que me marca bastante. Né, o acreditar, o confiar. Ela tem escritório na cidade dela hoje e você é uma madrinha, assim, uma parceira. Exatamente, a gente continua fazendo. Agora ela se direcionou, né? Até ela começou a se dedicar ao direito previdenciário, embora ela faça algumas coisas trabalhistas comigo, algumas coisas acidentárias, inclusive, mas eu vejo que ela está se direcionando mais ao direito previdenciário, mais essas questões de transtornos espectro autista, né? Essas ações que visam garantir tratamento médico a essas crianças, eu vejo que ela faz bastante disso, mas ela tem na cidade dela um escritório dela, né? E aí eu presto um apoio para essas demandas trabalhistas quando ela precisa. Perfeito, que legal. Amadrinhou. Amadrinhei. Amadrinhou, muito legal. Agora, então, eu quero um recado da Prof. Aretusa para você. Presta atenção nesse recado, que é aluno dela, que é estudante. Talvez você seja de outra instituição, não teve o privilégio de ter aula com ela ainda, mas por que se dedicar? Esse período é tão importante, né? Eu, como professora universitária, compartilho com você. É de formação, de a gente poder investir ali naquelas cabecinhas tão jovens, né? Plantar uma sementinha. Deixa um recado para os estudantes. Olha, aproveitem de verdade que o professor está ensinando em sala de aula para vocês. A gente percebe, né? Eu já tive ali, né? Já tive ali no banco escolar, já tive sentada na classe, bufava, achando um saco ter que cumprir tabela. Mas acredite, o que a gente fala ali vai fazer a diferença enorme na vida de vocês quando vocês se formarem, quando a vida adulta começar de fato, né? E o que é o trabalhar, o colocar em prática. Primeiros boletos. Os primeiros boletos, primeiras contas. Então, se tu se dedicar a uma faculdade, vou dizer para ti uns 40% que de fato tu poderia, porque, né, se tu se dedicar o mínimo, dá muito, 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 muito certo mesmo. Faculdade é dedicação. Para as coisas acontecerem lá fora, é dedicação. Então, escutem o professor, se dediquem, estudem, porque tudo dá certo no final. Perfeito. Ouviram? Então, vamos lá. E também sei, Aretusa, que você tem uma atuação bem interessante em relação a esta empregada gestante grávida. E a gente teve uma mudança recente na legislação em relação à licença maternidade. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Sim. Então, primeiro eu quero falar, né, em relação à licença maternidade, que a gente tem uma grande discriminação da mulher, né, na hora da contratação. Verdade. Esses dias eu e um colega meu amigo, ele trabalha, também dá aula lá na faculdade de Direito, da disciplina de Direito do Trabalho, mas ele tem uma atuação mais empregador, e não que ele compartilhe desta ideia. Ele me disse, agora com nessa novidade na lei, o que vai acontecer? Vai ter menos contratação de mulher, né? Porque a mulher engravida. Sim. Não que eu concordo com isso, disse ele, nós falávamos isso numa sala cheia de mulheres. E aí foi um caos instaurado, porque elas entenderam que ele estava dando a opinião dele como homem, não, ele estava dando a opinião dele como advogado. Eu vou instruir o meu cliente a não contratar a mulher. Né? Vou explicar o porquê. Então, hoje a mulher sofre essa situação, vamos dizer, essa discriminação na hora da contratação, porque ela tem esse probleminha, a mulher engravida. Né? Escutei, inclusive, esses dias, não sei quem foi que me falou, que disse que na hora de numa entrevista de emprego, a gente tem um probleminha de contratar uma mulher, porque ela até tem engravida, tu pensa em ser mãe, poxa, a mulher é uma mulher que não pensa em ser mãe, tá tudo certo, né? Porque isso é uma escolha muito séria, às vezes, né, dá um ruim no meio do caminho, as coisas acontecem sem escolher, mas se ela não escolheu ser mãe, ela vai escolher. Ou por pressão da família, ou por pressão social, por pressão dela mesmo, que está chegando ali no momento, no amadurecimento da idade, não teve, né, um filho. Enfim. Então, eu quero dizer, primeiro, começar a falar da maternidade, que é uma situação discriminatória. Segundo, que e as mulheres são muito boas no trabalho. Acho que é o ser talhado para o BRIC, para o trabalho, é a mulher. Ela é multitarefas. A pessoa que consegue cuidar de uma casa, né, conciliar uma casa, conciliar filho e conciliar trabalho, né, sem faltar e de uma forma muito ágil, né, até às vezes perfeccionista, enfim, tem que contratar. Mas acontece que o que tem no meio do caminho
acabam, às vezes, engravidando, enfim, porque constituíram família, e tem esse desejo, essa vontade, e aí tinha a lei que determinava a estabilidade de até 120 dias após o parto. Então, se dá aí em torno de uns 4, 5 meses, por aí, se considerar as férias em torno de uns 5 meses. Tem convenções coletivas de trabalho que, né, dão aí um pouco mais de tempo. Mas, normalmente, 120 dias após o nascimento da criança, da gestação até 120 dias após o parto, o nascimento da criança, então ela tem estabilidade. Então, isso significa dizer que ela vai ter 9 meses mais os 4, 5 meses. Então, é um tempão, quase um ano, mais que um ano aí, né, nessa estabilidade. Isso é o que dizia a lei até recentemente, acho que ele foi não vou me lembrar a data da lei, tá? Mas, infelizmente, não são todas as mães que podem ter a realização de sair com a criança nos braços no nascimento, né? Sim. Então, recentemente eu tive uma colega de trabalho lá na instituição, que ela teve gêmeos, trigêmeos, e que acho que gêmeos já deve ser difícil, trigêmeos eles nasceram bem antes do tempo, acabaram tendo que ficar no hospital, como é que ficaria essa licença? A licença antiga começaria a contar do nascimento, então estaria acabando praticamente agora a licença maternidade dela. A nova lei, então, considerando essa situação, ela vem para dizer o seguinte: a mãe que tiver que ficar internada, ou o nenê que tiver que ficar internado, por mais de 14 dias após o parto, que muitas vezes acontece, né? Essa, no caso, acho que ficou um bom tempo, ficou mais de 30, 40 dias no hospital com as crianças. A licença maternidade, os 120 dias, ele só começa a contar da alta hospitalar. Então, ou da mãe, ou do nenê, o que sair por último, né? Então, essa foi uma grande mudança. Do meu ponto de vista, acho que extremamente assertiva, visando proteger, né, as mães nesse momento tão difícil. Então, dá esse período maior. Do meu outro ponto de vista, né, do meu alter ego, vamos assim dizer, do meu outro ponto de vista, é complicado. Imagina. O mercado, ele já é discriminatório da mulher, né? Machista. O mercado já é machista, né? Daí vem uma lei nesse grau ampliando a proteção dela, de cuidado com a criança. Então, isso diminui. A ideia é linda, mas com certeza diminui essa questão da contratação. E foi aí que o meu colega quis se referir nessa questão da contratação, que isso vai diminuir a contratação de mulher em razão dessa situação, porque tu não sabe, não tem o poder de prevenir o futuro, de saber se de fato tu vai sair no tempo ou se tu vai ficar lá com a criança, né? Isso, infelizmente, está fora dos nossos domínios, né? E a entrevista, o recrutamento, o que a gente pode aconselhar? Porque isso não se é perguntado em uma entrevista de emprego, mas eu acredito que o empregador faça um jeitinho aí para dar a entender. A gente moça sabe. Que se sente, assim, injustiçada, que ela perdeu a vaga, assim. Ela tem algum recurso para... Bom, a gente tem hoje, andando muito na justiça também, os danos morais, o dano moral pré-contratual. O dano moral pré-contratual conta tudo certo ali. Tu fez o exame admissional, tu assinou o contrato, tu fez tudo certinho. E lá pelas tantas, né, antes de tu chegar aí trabalhar, te manda um recadinho dizendo: olha, infelizmente nós desistimos da tua contratação. Tá? Então, nessas situações é possível ela entrar com uma indenização por dano moral na Justiça do Trabalho, obviamente, porque é decorrente de uma relação de trabalho. Mas o que pega nessa situação é que a prova é desta mulher que, né, foi contratada, deixou de ser, porque ela recém casou e ela está pensando naquele sonho de ser mãe, de ter uma casinha branca com as janelas rosas, né? 5 barrigudinhos na porta. Então, isso pesa de fato, né? Que pouco... Eu vou contratar, fica grávida amanhã, então a prova é dela. Então, aí, como é que ela vai fazer prova disso? Se a entrevista é aqui, como está acontecendo. Ela não imagina. É eu e você, ela não imagina. Então, ela pode entrar, mas ela tem que ter provas de que ela deixou de ser contratada em razão dessa situação. Perfeito. E agora uma outra questão, Aretusa, são as mães que não têm rede de apoio. A gente vê aí as férias escolares 2 vezes ao ano. Eu soube que você recentemente aí enfrentou um caso desses aí com uma cliente tua. Essa mãe que é desassistida e ela precisa dar um jeito com esse filho, ou filhos no plural, né? Nesse período de férias escolares, em relação à empresa e ao trabalho. Eu vou dizer que, primeiro eu quero dizer que o empregador está certíssimo. Ele é o dono do negócio, ele tem que administrar da melhor forma possível. Acho que ele não tem
que ele tem que pensar no negócio mesmo. Porque no final das contas, o que tu quer? O salário. E tu só vai ter o salário graças à administração dele, na condução, na gerência do negócio dele. Então, eu acho que ele tá certo. Mas eu acho que as relações, elas andam melhores quando o empregador, ele tem um olhar mais afetuoso, mais solidário para o empregado. Não significa que ele está amolecendo, significa que ele entende, né? Empático. Empático, isso é a palavra, exatamente. Ele é empático. E a gente não observa isso. O filho é teu, o problema é teu. E aí, entre o filho e o teu, o problema é teu. A gente se encontra numa situação de muitas mulheres aqui na cidade que elas não têm rede de apoio. Não existe, não tem uma mãe, não tem né, não tem uma avó, não tem um vô, não tem uma madrinha, não tem uma irmã. Daqui a pouco se mudou da outra cidade, tá aqui em Passo Fundo sozinha, se encontra sozinha. E aí faz o quê? Não tem ninguém. Daqui a pouco o pai também trabalha, não tem como tirar férias, né? Vai ter que ficar em casa, porque também as escolas têm um período de recesso, né? Agora, o meu momento mais crítico está chegando, mas graças a Deus, ou não, eu sou profissional liberal, meu momento mais crítico inicia-se dia 12 de dezembro agora, quando é o último dia letivo da minha filha mais velha. Sim. Do meu menino mais novo, acho que é dia 20, que as escolinhas entram em recesso, voltam. Agora ele vai entrar vai ser uma criança grande, que nem ele diz, ele vai entrar na escola regular, então eles retornam lá em metade de fevereiro, ou na primeira semana, não sei direito, não olhei ainda o calendário, mas enfim, são praticamente 2 meses em casa, que eu vou ter que me alternar nesse sentido, de trabalho, né, mais em casa. E essas mulheres fazem o quê? Ou pedem férias e ficam em casa, ou começam a faltar e aguardam o estouro. Então, esse é um grande pepino, porque não existe na lei nada que proteja ou ampare essas situações, né? O que existe, e eu sempre costumo dizer para a vida toda, que o que existe é o não eu já tenho, né? O não eu já tenho. Então, vamos conversar. Por que tu não pode me ajudar, né? Eu sou uma funcionária que eu chego cedo, eu saio tarde, não porque eu faça isso, porque é uma obrigação, mas porque eu acho que eu contribuo melhor assim. Eu sou uma funcionária que não falto, eu sou uma funcionária que te dou resultado, eu sou uma boa funcionária. Por que tu não pode me ajudar? Daí entra a questão da empatia, né? Perfeito, verdade. Quantas mães nessa situação, né, sem rede de apoio? É complicado, complicadíssimo. Essa em questão, então, o grande problema, eu vejo como problema. O grande problema é que nós temos um recesso escolar e previsto, porque a gente tem que olhar do lado da mãe, tem que olhar do lado das professoras também, né? Que é uma loucura da aula. Você pode ver dos dois lados, né? Eu posso ver dos dois lados, mas as minhas crianças são grandes, né? Sim. As minhas crianças são grandes. Então, eles têm a alegria quando chega, a alegria quando é final do ano. Eles tá chegando as férias, que bom. Então, imagina para uma professora de educação infantil ou de ensino fundamental, que é o caso dos meus dois, elas precisam ter aquele período de descanso, está previsto em convenção coletiva. Elas têm que ter, né? É direito delas. Mas aí, poxa, para uma mãe é extremamente complicado ficar em casa. Umas férias de julho são em torno de 10 dias, 14 dias, acho que 10 dias. Uma férias de dezembro, em torno de 2 meses. Aí tu tem aí, né, esse período todo de férias, como é que tu se organiza? Então é complicado. Eu acho que conversar é um ponto importante para quem tem filho, sentar e conversar. Olha, eu tenho filhos, eu preciso organizar essa questão das férias. Sim. Grandes corporações, multinacionais, empresas maiores, a gente vê até uma creche específica da própria empresa, né? E até usam isso como marketing, né? Isso. Falar da minha... Espaço para aleitamento materno, espaço para deixar as crianças, é bem legal. E acaba sendo um lugar que tem... As pessoas sonham em trabalhar, mulheres sonham em trabalhar em empresas assim, mandam seus currículos já por saberem por outras mulheres que têm um suporte, né? Essa mulher em específico, então ela me procurou e disse: o que eu posso fazer? Eu não vou trabalhar, Letusa. Eu não tenho como ir trabalhar. Não tenho com quem deixar. Meu marido trabalha, não sei se ela era casada, acho que era casada. Enfim, não tinha como pedir, porque tinha recém-entrado. Eu vou ficar, ela disse que ela vai me demitir. Ela não pode me demitir. Eu digo, ela pode demitir. Ela pode, ela tá no direito do empregador dela. E eu tô te dizendo isso, porque não é que eu não queira te defender, eu quero, mas ela tá no direito dela. Tu não vai trabalhar, tu vai faltar, porque tu tem um motivo maior pra faltar, mas ela pode demitir. Por que então, já que tu, né, tá desgostosa nessa situação, porque tu não senta na conversa, pede antecipação nas tuas férias? Eu pedi, ela não quer me dar. Bom, então, se ela te demitir nesse andar da carruagem que tá, tu faltando, ela vai te demitir por justa causa, vai ser ruim pra ti, né? Tu vai sair praticamente só com o salário do mês, né? Então, por que não, de repente, você
pede para sair. Mas aí eu vou sair perdendo. Sempre a história, nem vou sair perdendo os meus direitos. Não vai, né? Não vai. Então, porque não é uma possibilidade. Então, porque não tendo um acordo, né, que hoje tem a possibilidade na CLT de pedir demissão por acordo, né? Que libera lá 50% de aviso, libera uma parte da FGTS, só o resto das verbas sai com integralidade de 10º, férias. A única coisa que não leva é o seguro-desemprego, caso tenha adquirido o período para solicitar. Daí ela disse, mas eu vou tentar isso. Então, acho que a pior coisa dentro de uma empresa, para quem é dono do negócio, é ter um empregado descontente. Eu acho que a pior coisa, o que está nítido na cara quando um vivente entra para trabalhar, quando o cara está trabalhando, a pessoa está trabalhando, e quando ele sai, é nítido, ele se transforma quando ele sai, né? Então, acho que nessa situação, ela sentou, negociou a saída dela e todos foram felizes para sempre. Perfeito, ótimas orientações, viu? Deixa um recado para os empregadores que têm muitas mulheres como colaboradoras, talvez não tenham se atentado para esse período de férias, com esse olhar. Olhem com empatia para essas mulheres, porque eu vou dizer, a melhor mão de obra que tem é elas. Melhor, né? Para contratar, para trabalhar, para gerenciar, enfim. Olhem com empatia para essas mulheres, porque podia ser a tua mãe aí, né? Passando por essa situação, tendo que trabalhar, não tendo com quem deixar, e com aquele coração na mão de o que eu vou fazer com meu filho, que está lá desamparado. Então, olhem com empatia. Façam um programa, né, para que daqui a pouco haja um revezamento, porque não tem como todas saírem, né, mas de repente uns dias para cuidarem dos seus filhos, ou permitir um espaço que de fato elas possam trazer, porque não tem como trabalhar, né, com os abençoadinhos em volta. É complicado também, eles querem atenção, viram mãe. Sim, né, mas muito bom recado. Vamos lá, e você então, mãe, professora, advogada, me conta, a conta fecha assim com a tua agenda? Tenho muita curiosidade sobre isso. Nunca fecha. A conta aí nunca fecha, essa é a grande verdade. Mas eu não tenho uma rede de apoio, eu tenho colaboradores, vamos dizer assim, que eu sou uma pessoa, não sei se isso é uma característica, é uma característica com certeza, mas não posso dizer que é uma qualidade, porque eu acho que não é uma qualidade, é um defeito horrível. Aliás, sou extremamente orgulhosa. Não gosto muito de pedir ajuda, né? Então, eu vou te pedir ajuda quando eu não consigo resolver. Então, quando é que eu consigo resolver? Eu conto, por exemplo, de manhã eu trabalho home, né? Então, para me dedicar mais às crianças, trabalho em casa, evito fazer atendimento a cliente, porque o cliente quer a minha atenção e eu não vou conseguir dar 100% da atenção que ele merece naquele momento, então eu atendo à tarde, mas eu desenvolvo prazo, faço algumas reuniões, né, de alinhamento de audiência, enfim, de manhã eu consigo fazer, mas atendimento mesmo eu faço somente no período da tarde. Então, quando eu tenho algum compromisso de manhã, que é um cliente muito importante, que olha, eu só posso de manhã, quando é uma audiência, que essa eu não tenho como falar para o juiz, por favor, Vossa Excelência, né? O senhor tem como remarcar, porque, né, eu não posso ir. Eu sou mãe, ele vai dizer, daí, meu amorzinho, né? Vamos lá, vamos se virar. Então, quando tem essas situações de audiência fora da cidade que exigem que eu saia muito cedo, eu tenho algumas pessoas que me ajudam, ou a escola, muitas vezes a escola tem turno inverso, consigo deixar na escola, mas normalmente eu tenho uma pessoa que me auxilia, que é a Protaísa. Protaísa, um beijo, minha querida, você está no meu coração, nas minhas orações sempre. Eu tenho uma pro que me auxilia lá em casa, ela foi pro, de fato, das crianças, e eu conto com ela, e quando não tenho, daí, né, deixo em escola, enfim. O pai das crianças me ajuda muito, mas nunca fecha. E aí, a grande questão é, eu estou lá querendo estar aqui, eu estou aqui querendo estar lá. Então, é bem... Bate um pouquinho de culpa? Muita, 100%. No maioria dos dias eu estou me sentindo 100% culpada. Porque eu queria estar atendendo o cliente, não pude, porque eu queria dar mais atenção em casa, não consigo. E com aulas à noite, também isso fica bem difícil, né? Então, tem que ter o tal tempo de qualidade que se chama para criar memórias afetivas, né? Isso a gente escuta muito, mas ninguém fala da realidade da crise, da loucura de uma mulher, de uma mãe. Né? Ninguém fala, né, do quanta culpa essa pessoa sente. Então, a gente tenta ter
do período que tá ali junto, tenta ter um período de qualidade, tenta ter um fim de semana legal para curtir, enfim. Perfeito. E é isso. Mas, apesar de tudo isso, dessa agenda lotada, a gente precisa comentar que você tem tempo ainda nessa tua agenda para você se arrumar, usar teus acessórios, sempre anda bem vestida. A Aretusa faz realmente o perfil da advogada fashion, assim, que a gente vê nas séries e nos filmes, né? Então me conta, você acha que esse bem vestir do advogado, que você prioriza, de certa forma, pelo que eu observo na tua vida, ele impõe respeito no tribunal? Ele te ajuda na imagem? Eu acho que a imagem... Aliás, meu humilde ponto de vista aí, a imagem é tudo para uma pessoa. A pessoa, ela... A primeira imagem... Acho que você acabou me falando isso uma vez, quando a primeira vez que a gente se conheceu, né? Tu disse que a leitura da imagem, a tua leitura da imagem já me vende, assim. Sim. Então, acho que a imagem é muito importante. Mas não o fato de vender uma imagem, tem que, de fato, se sentir naquela imagem. Sim. Eu ser gosto... primeiro e parecer depois. Eu gosto muito dessa frase. Ser de aí. verdade e transparecer. Também não adianta Isso. ser um posto de conteúdo e não transparece, ou ser só fachada, só layout e ser vazia, né? Excelente colocação. Eu acho que a imagem é tudo, acho que a imagem é importante, acho que o meu cliente, ele merece uma mulher, uma profissional bem arrumada, bem vestida. Acho que merece de verdade. Acho que os meus alunos merecem uma professora bem arrumada, bem vestida e, acima de tudo, muito bem humorada, porque ninguém vai sair de casa para ver uma pessoa, né, azeda, com problema tem, mas eu poderia ficar na minha casa com o meu problema, né? Eu optei por estar lá, então lá eu vou estar feliz. Então, eu acho que sim. Acho não, tenho absoluta certeza. A imagem, para mim, ela é muito importante não que abre portas, mas facilita. E o que você gosta mais, assim? É sapato, é acessório, é roupa? Ou o que você te encanta mais, assim? Eu acho que tudo é um conjunto, né? Quando tu pensa na roupa que tu vai usar, agora é meio automático, né? Mas antes eu quero te dizer uma coisa. Na verdade, eu sempre gostei do salto, sempre andei bem arrumada, sempre me arrumei. Mas existe uma Aretusa antes de filhos, depois com filhos pequenos e depois de filhos já grandinhos, né? Então, a Aretusa de antes, ela se vestia bem, ela não pensava muito se o sapato ia incomodar, enfim, usava. A Aretusa com o filho, ela abdicou de tudo isso por um bom tempo. Então, eu me arrumava. Exatamente assim como tu tá me vendo. Usava um tênis. Sim. Usei um tênis por muito tempo. Aí o meu nenê, o Beni daí sempre colo, e daí com salto. Não dá, quando tu vê, tu tabanca no chão, né? Aí ele ficou grandinho, a demanda do colo já ficou menos exigente, né? Um belo dia me acordei, mas eu abri aquele guarda-roupa com sapato, tudo quanto é cor, tamanho, estilos, eu vou meter um saltão. Então, eles já maiores, mais independentes, achei que eu podia voltar a usar um saltinho, sim. Mas acho que tudo é um conjunto, quando a gente escolhe uma roupa, a gente já imagina, eu já imagino, né? Acho que esse brinco aqui eu vou passar, né, uma imagem mais assim, esse colar assim, né? Não que seja pensado, mas eu curto essa construção de imagem. E você, na graduação, quando você se imaginava advogada no futuro, você imaginava realmente esse layout, assim? Fazia parte do teu imaginário? Não fazia. Não. A construção da imagem não fazia parte lá na época da faculdade, não fazia, não. Acho que isso foi acontecendo, né? Acontecendo. E aí, também, eu quero falar um pouquinho das tuas redes sociais, e quero deixá-las aqui, né, para você seguir a Aretusa, né? Então, digita aí, @TusaFrutos, Tusa, Tusa Frutos. E me conta como é que você é no teu Instagram, o que você gosta de postar. Já falamos dos stories aí, da irreverência, da família. O conteúdo lá é ligado ao empregado, algumas dicas para empregador, mas é um conteúdo ligado ao empregado, um conteúdo de informação. O feed vai ter 100% isso. 100% isso. Nos stories eu sou mais ousadinha, às vezes posto um desabafo, às vezes posto alguma coisa que me irritou numa audiência, num escritório, num trânsito, ou encontrar nos stories alguma foto de um filho. Hoje, por exemplo, um lá, malandro, diz assim: eu quero que você me leve na escola hoje, mamãe, porque eu amo que você me leve na escola. Mentiroso, ele queria que eu levasse ele tomar um picolé. Daí eu disse pra ele, estamos numa fase que não gostamos de foto, né? Dificilmente numa foto dele, consigo tirar uma foto dele, daí eu digo, eu te dou o picolé, mas eu quero tirar uma foto. Aí o vendido, né, tirou uma foto. Então hoje, por exemplo, vocês vão ver lá a mãe com o guri tomando um picolé. Então eu ouso nos meus stories
ter alguma coisa dos filhos deles, assim, mas não trago muito. No feed não trago, mas nos stories eu acho que é legal trazer um pouco da advogada, e as pessoas também gostam de saber como que é, né? Elas querem saber o que tu faz, o que tu tá fazendo hoje na tua vida, como é que funciona, se tu é sempre assim, será que tu tem um momento de descontração? Eu acho que é legal. Uma coisa que chama atenção é a tua linguagem. Você é muito espontânea, porque também é uma certa caricatura do advogado falar difícil, falar muito formal. E aí a Aretusa vem até com um palavrão de vez em quando, né? Solta a língua, ela não tem muito papas na língua. Eu acho que isso é uma característica. Mas eu acho que acho que tem lugar para tudo, né? Eu tenho o lugar que eu tenho que ser formal, né? Eu preciso ter um linguajar, uma elegância. Sim. Né? Juridiquês, né? Tem um juridiquês, né? E e tem o lugar em que eu posso ser mais espontânea. Mas eu sou assim, eu sou bem espontânea, né? Mas sabe o que nós tivemos a semana acadêmica, né? Lá na Anhanguera, e aí eu me ofereci para minha coordenadora, dizer, eu quero ser a oradora disso aqui, eu quero fazer, né, fazer o papel da oradora, se tu quer mesmo, tu tem que vir todos os dias. Eu digo, não, eu vou. E ela sabe, né, dessa questão da organização com as crianças. Não, eu venho, mas eu quero ser oradora, tá, beleza. E aí, problema número 1, daí ela tinha um roteiro para seguir, perfeito, esse que eu preciso saber o que eu tenho que dizer, né, a gente tem que ter um roteiro. Problema número 1 não resolvido. Problema número 2, mandei uma mensagem para ela. O que eu não posso fazer naquele microfone? Aí, né? Naquele, porque tu tem o teu também. Eu tenho o teu. Aretusa. É uma semana acadêmica, a gente exige compostura. Não pode cantar Simone Mendes. Sim. Não pode. Não, então tá. Tu quer a Aretusa, né? Eu quero uma mulher comportada. Então tá, beleza. Aí, numa das noites, antes de começar, eu mandando eles se sentarem, eu disse assim, vocês me obedeçam, porque vocês não têm ideia do esforço que eu estou fazendo para me comportar. Sim. Aqui diante desse microfone. Então, acho que tudo tem lugar para, né, para tudo, para se comportar. Mas eu me considero extremamente espontânea. Eu sou assim mesmo. Assim, ao vivo e a cores, na gravação ao vivo. Muito legal. Isso aí. E agora vamos fazer um bate-bola aqui pra gente encerrar com os recados finais. Bem rapidinho assim. Um sapato ou um tênis confortável? Tênis confortável, mas o sapato é desbravador, vamos dizer assim. Desbravador, faz parte para enfrentar os tribunais. É, isso aí. Uma lei que você acha que deveria mudar hoje? Hoje, e eu acho que uma lei que a gente poderia mudar é fazer com que os homens sintam na carne o que é ficar em casa cuidando de um filho por 120 dias. Eu acho que aumentar a licença paternidade iria fazer as pessoas verem diferente essa questão da contratação das mulheres. Acho que eles iam pensar, poxa, mas se eles têm o mesmo direito, o mesmo tempo para, né, para prestar essa assessoria para a mulher em casa, acho que se repensaria o lado na hora da contratação das mulheres. Perfeito. Ótima ideia. Muito boa a tua sugestão de nome. Né? Muito bom. Ser mãe é? É a realização de um sonho, mas é um sonho que tem muitos desafios no meio do caminho. Acho que talvez não, com certeza absoluta, foi a coisa mais difícil que eu já fiz na vida. Eu falo isso seguidamente. Não é fácil, mas é lindo. É lindo escutar a criança. Acho que eu falei isso num history um dia. É lindo escutar a criança te chamando de mamãe, é lindo eles pedirem um colinho, é lindo, sabe? Mas é bem difícil. É dias bons, dias ruins. Perfeito. Ser professor